Bom dia, pessoal. A gente vai começar, na verdade, resolvendo um exemplo do PET hoje, tá? Da semana 2. Que fala o seguinte: o Ítalo, ele emprestou R$ 1.000. Se ele emprestou R$ 1.000, isso aqui é o capital, a um amigo durante um mês. Seu amigo, muito grato, devolveu a quantia, então ele devolveu um montante, que é o capital mais os juros, de R$ 1.025. Ítalo pode considerar que houve um rendimento, que são os juros nesse caso, porque ele devolveu mais do que ele pegou, né? Dessa forma, qual é a taxa de rendimento? Eu vejo um pequeno problema neste exercício, que é o seguinte: ele não fala sobre juros simples ou compostos. E seria interessante saber, né? Porque quando a gente calcula juros simples ou composto, dá uma diferença. Contudo, todavia, entretanto, foi somente durante um mês. Então, a gente vai calcular os juros referentes a um mês. Se eu quisesse calcular a taxa diária, aí daria muita diferença entre juros simples e compostos, tá, pessoal? Então, como que a gente vai saber a taxa? Tem várias maneiras. A primeira delas é eu considerar R$ 1.000 como 100% e 1.025 como X. Eu sei que 1.025 vai ser 100% mais a taxa, certo? Ou eu posso, na mesma regra de 3, fazer R$ 1.000 como 100% e R$ 25, que é o meu juros, né, que é o tanto que passa de R$ 1.000, como X%. Neste caso, eu vou pegar a porcentagem direto de incidência de juros, tá? E aí, como que faz a regra de 3? A regra de 3 vai ser 1.000 vezes X é igual a 100 vezes 25, que dá 2.500. 1.000 tá multiplicando, passa dividindo. Dividir por 10 é andar a vírgula uma casa, então ela tá aqui da direita para a esquerda, 2,5% ao mês. Lembrando que a gente não sabe se é juros simples ou composto, tá? Mas o fato de ser um mês e a taxa ser mensal não vai me trazer diferença. Qual que é a outra forma de fazer esse exercício? Bom, eu sei o capital e o montante. O montante, em qualquer um deles, vai ser juros mais capital, tá? Então, eu sei que os juros é R$ 25 e o capital é 1.000. Se eu aplicar a fórmula de juros simples, a fórmula de juros simples me fala que juros é o capital vezes a taxa vezes o tempo. Os juros eu tenho que é 25, o capital é R$ 1.000, a taxa eu não sei, tá? E o tempo é um mês. E aí, eu vou passar o 1.000 que tá multiplicando, dividindo. Só que vamos lembrar que eu quero a taxa em porcentagem, tá? Isso aqui tá sobre 1.000. Para virar porcentagem, eu preciso que fique sobre 100. Então, para tirar um zero aqui, eu preciso dividir em cima e embaixo por 10. E vai dar 2,5 por 100%, tá? Tadadadã, deu a mesma coisa. Se eu quisesse aplicar a fórmula de juros compostos, ela fala que o meu montante é capital vezes 1 mais a taxa elevada ao tempo, tá? E aí, a gente vai recair que 1.025 é igual a 1.000 vezes 1 mais I, o tempo é 1, então elevado a 1 eu posso não colocar, que não vai fazer diferença. Passo 1.000 dividindo, tá? E aí, 1.025 dividido por 1.000 é 1,025, que é igual a 1 mais I. 1 tá somando, passa subtraindo, e vai dar 0,025 igual a I.
De novo, eu quero em porcentagem, então eu multiplico por 100 para virar porcento, tá? Aqui é como se fosse uma fração sobre 1. Então, se eu multiplico em cima e embaixo por 100, vira porcentagem, porque vai ficar, no caso, multiplicar por 100 é mover a casa a vírgula duas casas para direita, então vai ficar 2,5 sobre 100, que é 2,5%. Vocês viram que deu a mesma coisa, porque o tempo é um mês, então não vai fazer diferença. Se fosse 2, o resultado ia dar muito diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Se eu quisesse a taxa diária, por exemplo, de juros, também ia dar diferença, tá? Então, como a taxa é mensal aqui, só foi um mês de empréstimo, não faz diferença nesse caso, tá? Neste caso. Vamos deixar isso bem claro, tá?